Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. O Polititank que é um think tank de política nacional e internacional e, portanto, cá estamos nós, mais uma vez aqui, eu, Cláudio Fonseca, na companhia da Carlota Pinhatelli Garcia, o Emanuel Almeirante, a Ana Cláudia Breda e o Vasco Semedo. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, obrigado por estarem aqui uma vez mais uma semana que estamos, e mais uma semana que vamos poder ouvir este mágico som. Pois é, sempre que ouvirmos este barulho significa que alguém está em discórdia e vamos ter que saber o que é que motiva essa mesma discórdia e quem é que o está a fazer. Portanto, esta semana foi uma semana assim um tanto agitada, sobretudo nas redes sociais, e todos os temas que nós vamos falar aqui basicamente têm, excetuando um, eventualmente, não movimentou tanto nas redes sociais, e são os temas da Carta, então a famigerada Carta dos Direitos Humanos na Era Digital, que o Politank fez aqui uma tomada de posição. Temos também o tema da guerra que está a acontecer Israel-Palestina, que, enfim, já dura há 73 anos e, portanto, parece não ter fim à vista e os massacres intensificados. Este será um tema apresentado pela Ana. E depois temos aqui também, por último, a Comissão de Inquérito ao Novo Banco, com um especial foco para aquilo que foi a entrevista, a prestação do Luís Silva Vieira, que será apresentada aqui pelo Vasco Semedo. Portanto, esta é a tábua das matérias que vamos dar aqui para falar os 5. E, portanto, começar justamente aqui por esta Carta dos Direitos Humanos, em que nós defendemos uma tomada de posição, portanto, é possível de ver isso não só apenas nas plataformas de áudio e YouTube, está lá, a tomada de posição não à carta, hashtag não à carta, e também as nossas publicações no Instagram, onde está lá a nossa tomada de posição em slides. Portanto, é apenas uma questão de leres também aquilo que nós lá escrevemos. Foi uma carta que nós enviámos para todos os órgãos de comunicação social, ninguém publicou e, portanto, é o que temos, mas é curioso como o Observador fez uma rúbrica a dizer que a censura voltou e ninguém está a protestar. Ora, tal não é verdade, porque nós estamos a protestar e, portanto, assim o é, e vamos continuar com mais conteúdos durante a próxima semana, em que vamos dar-vos nota de são os nossos passos, e não temos problema nenhum de ir até ao infinito e mais além, como se costuma dizer, e, portanto, é isto. Anunciar que também, durante a próxima semana, vamos ter um especial para esta questão toda da Israel e da Palestina, portanto fiquem atentos às stories e ao Instagram, portanto sigam nas redes sociais, Instagram e Facebook. Instagram é a nossa principal rede e as coisas não vão parar ao Facebook. Portanto, é isto. Em relação à carta, o que é que nos apraz de dizer? Obviamente que todos nós temos a posição concertada, não é? Portanto, a carta foi escrita a nossa tomada de posição foi escrita em concórdia com todos, e, portanto, aquilo que nós temos é nada mais nada menos que nós a criticámos o facto de o texto permitir que os robôs possam vir, permitir que a censura seja incluída, em que o Estado vai se intrometer nas redações, o que isso não faz qualquer tipo de sentido naquilo que se quer um Estado de direito democrático, e também é estranho de não ver-se os jornais, sobretudo as televisões, preocupados com isto, porque se nos recordarmos do tempo de José Sócrates e do Pedro Passos Coelho, quando havia pressões sobre alguma peça que não podia sair, ou até mesmo agora com António Costa, uma pressão de João Galamba para que uma determinada peça não saísse em pré-campanha para as eleições legislativas, ficaram todos enxonfrados por tal. O estranho é que agora que vão ficar com dinheiro no bolso, porque o Estado vai criar grupos de fact-checking, tal também não aconteça um enxonframento em que fiquem todos amoados e façam ataques ao governo. Portanto, agora são todos caladinhos e coniventes com isto, tanto que nós tivemos que recorrer ao Notícias Viriato, que publicou o artigo por completo, portanto foi algo que nos foi também bloqueado nós, de forma geral, sociedade civil. Se quisermos andar à procura disso, temos que andar por ruas e travessas para chegarmos ao documento final e vermos quem assim aprovou. Portanto, aprovaram todos os deputados, exceto a abstenção do Chega, da Iniciativa Liberal, Partido Comunista Português e Partido Ecologista aos Verdes.
Portanto, estas abstenções que, enfim, para mim, uma abstenção em política é sinal de não ter espinha, não ter capacidade de dizer não e, portanto, como nós dizemos, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. E, portanto, nós dizemos não. E esta é a minha declaração inicial como fundador do projeto. E, portanto, passo agora aqui à Carlota. Boa noite. Pois, realmente não é verdade que ninguém que ninguém proteste, mas é muito triste que todas as pessoas com quem eu partilhei as nossas publicações ao longo da semana, algumas delas ligaram-me, mandaram-me mensagens a dizer o que é isto, porque é que eu ainda não ouvi falar sobre isto, isto é verdade. E não são pessoas propriamente desinformadas, não são pessoas que não vejam notícias, não são pessoas que vivam com a cabeça debaixo da terra. Portanto, é triste ver que assim é, mas também, e é triste ver que os órgãos de comunicação social também não lhes toca, não é? Se calhar também não dão mais destaque a este assunto porque não lhes toca, porque eles vão receber o tal selo de qualidade e para mim, olha, eu vou ler o artigo. Vou ler o artigo 6º da Carta dos Direitos Humanos na Era Digital, que soa uma coisa muito bonita e fofinha. O artigo 6 diz que nós temos o direito a ser protegidos da desinformação. Eu não percebo porquê, porque é que isso é um direito. Acho que as pessoas, se tiverem educação e se tiverem literacia digital e se tiverem pensamento crítico, e se o pensamento crítico é algo que se educa também, não precisam deste direito para nada. E então, isso é o ponto 1, que temos o direito a ser protegidos da desinformação. E o ponto 2 é: considera-se desinformação toda a narrativa comprovadamente falsa ou enganadora, criada, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público e que seja suscetível de causar, e aqui é que está a parte importante, porque comprovadamente falsa ou enganadora é discutível o que é comprovadamente falso e ainda mais discutível o que é comprovadamente enganador. Mas para mim a parte que eu quero sublinhar é que seja suscetível de causar um prejuízo público, nomeadamente ameaça aos processos políticos democráticos, aos processos de elaboração de políticas públicas e a bens públicos. Isto abre a porta a que nós estivermos a questionar ou a criticar a elaboração de uma política pública, podemos ser considerados desinformação. E isso para mim é gravíssimo, e para todos vós também, eu sei isso, e acho que para a maior parte das pessoas é gravíssimo. O problema é que a maior parte das pessoas não está com consciência disto. A parte dos selos de qualidade também, além, quer dizer, para já esses selos vão ser dados pelo Estado. Portanto, o Estado é que vai aprovar o que é verdade e o que é que não é verdade. Temos um Ministério da Verdade, já temos o maior governo de sempre, se calhar, próxima legislatura, vamos ter também um Ministério da Verdade. O George Orwell deve estar às voltas na campa, porque pronto, aquilo que ele imaginou está a tornar-se realidade, além de ser de um corporativismo gigante, porque nós não vamos ter esse selo de qualidade com certeza, nós não somos um jornal, não somos uma publicação credível, portanto nós não teríamos um selo de qualidade, não é por isso que as nossas opiniões são menos válidas, julgo eu. E eu queria relembrar que há pouco tempo houve eleições nos Estados Unidos, como nós todos sabemos, independentemente daquilo que nós achamos acerca do Trump ou do Biden, a verdade é que houve muitas acusações e muitas denúncias de fraude nas eleições. E eu vou já deixar aqui a minha opinião. Não me custa nada acreditar que essas fraudes que possa ter havido não tenham tido influência no resultado final, mas não se trata disso. Trata-se, de que é que se trata? Quem fez essas denúncias e quem quis investigar essa situação, que foram youtubers, foram pessoas das redes sociais, quiseram ir ver o que é que realmente estava a passar, quiseram ir às casas das pessoas, àquelas moradas dos eleitores que depois chegavam lá e não existia lá ninguém. Esses vídeos foram retirados do YouTube, foram chamados de desinformação no Twitter,
no Facebook. Portanto, isto tudo já está a acontecer. Se aquilo era verdade ou não, eu não sei, não me custa acreditar que é verdade, também não me custa acreditar que não tenha tido impacto. Mas isso não é importante. O que é importante é os grandes órgãos de comunicação social não estavam a investigar aquela situação. Houve cidadãos independentes que quiseram ir investigar, quiseram divulgar a sua investigação e foram impedidos de o fazer por grandes gigantes tecnológicos, mas que têm o Estado no bolso, ou o Estado tem-nos a eles no bolso, porque está tudo ligado. E aqui vai acontecer o mesmo. Isto é uma porta aberta, escancarada para que coisas desse género aconteçam em Portugal. E acho que o mercado das ideias deve ser um mercado livre também, e se existe desinformação, então nós temos que combatê-la com informação. Eu, por acaso, andei à procura de... Porque eu sempre pensei, bolas, isto toda a gente está muito preocupada com as fake news, há aqui um negócio para se inventar, uma app que nos mostra, porque o problema é que os algoritmos mostram-nos mais daquilo que nós queremos. Portanto, se eu sou a favor de uma coisa e eu leio um artigo sobre este assunto do meu ponto de vista, ele vai-me dar mais artigos sobre esse ponto de vista. Alguém que inventasse uma app que funcionasse ao contrário, a seguir dá o ponto de vista oposto. Eu, por acaso, andei a pesquisar, até existe nos Estados Unidos. Portanto, não é com legislaçõezinhas que se combate a desinformação, seria com iniciativas destas e feitas pela sociedade civil. E só queria acrescentar mais uma coisa, que é, nós falámos com o nosso consultor jurídico do Polititank, que chamou a atenção para uma coisa que eu ainda não vi ninguém a falar, nem no Observador, nem no Comitê Central, mas que foram até já os únicos programas que eu vi a falar sobre este assunto. Isto não são leis, isto é uma carta de princípios, ou seja, toda a legislação, a partir do momento em que isto for aprovado, toda a legislação que se fizer sobre esta temática vai estar de acordo com esta carta e terá de estar de acordo com esta carta, e isso é super preocupante. Obrigado, Carlota. De facto é isso, né? Porque hoje em dia todos nós nos regemos por aquilo que são as cartas de direitos humanos da ONU, e portanto está numa carta, é os nossos princípios, é a nossa ética, e portanto é o nosso fio de prumo no final do dia que nós temos que seguir, e portanto se está escrito nessa carta de princípios, que o seja, não é? Emanuel. Então, olá, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, depende do fuso horário, já sabem. Em relação a isto da carta, concordo, obviamente agora vamos todos concordar porque todos assinamos a posição. Há aqui vários pontos que a Carlota de Coia vou tentar não repetir, mas de facto é alarmante que se consiga fazer da humanidade uma coisa amorfa, ou seja, ou bem que temos posição e somos contra não sei o quê, ou a favor de não sei o quê, e estamos sempre a escolher um lado, não há cá cinzentos nestas sociedades, nesta organização, e mais ainda, não somos capazes de discernir, e é isto que me irrita profundamente neste tipo de medidas, que é, vamos dizer, como é que se pensa, de que maneira é que se pensa e porquê é que se pensa assim. E depois de já estar o Nestum todo na tigela, a gente come o Nestum e está tudo bem. Ou seja, eu não sei se há apps, não há apps, não fui fazer o estudo que a Carlota foi fazer, ainda bem que ela fez, mas havendo ou não, isto é para mim, havendo ou não havendo apps, eu acho que o que há que ter é princípios e bom senso. E com estas duas bases de receita, depois podemos construir o pensamento que entendermos. Eu não estou aqui a defender nem um pensamento, nem o outro, nem mais para a esquerda, nem mais para a direita. As eleições dos Estados Unidos são um bom exemplo, porque foi uma polarização enorme nesse evento, e que, embora esteja mais de acordo com um lado do que com o outro, eu consigo ver que, ou seja, vamos lá ver, a maldade não está só no campo contrário. Ou seja, não é por eu concordar com X pessoa ou X argumento, eu aqui não vou revelar com qual lado é que concordo, mas não é por uma pessoa concordar por um lado ou com o outro, estamos sempre nesta dicotomia.
é as eleições, é o Chega, é isto, é aquilo. Tudo serve para nos pôr naquela caixinha que eu tenho vindo a falar. Aquela caixinha é constituída por estas várias paredes. E isto é gravíssimo, porque uma pessoa, quando cresce, tem que crescer livre para depois poder, sim, escolher os princípios e os valores que se adequam ao seu tipo de vida. Eu não tenho os mesmos princípios que terá um oligarca russo. Mas serei eu mais ou menos humano que ele? Serei eu mais ou menos humano que uma pessoa da tribo Maasai? Tenho os mesmos princípios que eles? Não tenho. Nem tenho o direito, que é isto que eu queria deixar claro. Nós não temos o direito de impor a nossa vontade aos outros, nem os nossos princípios aos outros. E por mais que nós sejamos bem intencionados, porque eu agora vou fazer aqui um bocadinho de naif e quero acreditar que somos todos muito bem intencionados e queremos doutrinar esta ou aquela pessoa de uma determinada maneira porque achamos que é por ali, acho que isto lá está, não contribui nada nem para a minha felicidade, como dizia o outro, nem para o meu crescimento intelectual. Outra coisa que eu queria deixar aqui claro, para não ocupar muito tempo, mas é a questão dos algoritmos, dos tais robôs, não é? Dos algoritmos que vão escolher as palavras que se podem dizer ou não podem dizer. Isto é gravíssimo. Gravíssimo. Porque uma coisa é, e a Carlota falou disso também, nas redes sociais, o Twitter escolhe, o Facebook escolhe posições que acha mais factuais, menos factuais. Nós quando entramos para essas redes sociais, assinamos um contrato. Não lemos as linhas todas do contrato, mas isso não é um problema de quem... ou seja, é a mesma coisa que assinar um papel sem ler. Estamos lá, estamos presentes, temos que cumprir. Há uma medida muito fácil. É não nos inscrevemos nessas redes sociais. E irmos nós à procura do nosso tipo de informação. Porque o algoritmo vai sempre fazer aquilo que já foi dito. E as pessoas que comandam a rede social não são, lá está, não são amorfas. Têm cérebro, têm posições, defendem ideias. Enfim, acho que é por aqui. Não, de todo, eu quero dizer que é bom ou é mau de um lado ou do outro, porque eu tenho as minhas escolhas, mas acho que é importante que a pessoa... Porque isto é, a ver, eu quero arranjar aqui uma maneira de dizer isto. Que é, eu acho... Temos crise. Ok, 10 segundos só para eu terminar. Eu acho que é importante que nós saibamos escolher, muito bem, mas é importante que nós saibamos lidar com o progresso da inteligência artificial, porque ela vai dominar a sociedade daqui a algum tempo. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho aqui para o Polititank sobre isso mesmo, e nesse trabalho fiz muita pesquisa e li muita coisa, e é muito maior do que isto. E isto é o começo. Mas como as coisas começam pelo princípio, e é aqui que nós temos que as travar, e não lá à frente. Força. Obrigado, Emanuel. Carlota, carregaste um botão de crise? Não é bem uma crise, é só uma chamada de atenção. Eu obviamente concordo com tudo o que o Emanuel está a dizer, é só uma chamada de atenção em relação à questão das redes sociais e do contrato que nós assinamos quando nos inscrevemos nelas. Obviamente isso é verdade, mas queria só chamar a atenção para uma questão, que é as redes sociais vão ter que escolher se são publishers ou se são plataformas, porque neste momento eles estão a ter o melhor dos dois mundos com a conivência do governo dos Estados Unidos, deste título anterior. Porque se eles forem publishers, então eles têm responsabilidade pelo conteúdo que lá é partilhado e por tudo o que lá é dito. E aí têm o direito e o dever de expulsar pessoas, de fazer essa filtragem e tudo mais. Se eles não são publishers, são só uma plataforma, então não têm esse direito. E isso eu penso que está no contrato e está previsto, no meu entendimento, e corrijam-me se eu estiver errada, quem souber, daquilo que eu pesquisei pelo assunto, isso está previsto na legislação norte-americana, mas não está atualmente a ser cumprido.
Portanto, era só para fazer esta chamada de atenção para situações que até estão previstas, porque isto acontece muitas vezes, não é? As coisas até estão previstas, mas depois não se concretizam. E obviamente que depois tem repercussões na sociedade inteira, não é? Porque todos nós estamos nas redes sociais, em todo o mundo. Nós já não vamos voltar atrás, já não vamos conceber um mundo sem elas outra vez. Portanto, temos que arranjar uma maneira de conseguir viver naquele espaço tão pacificamente quanto vivemos no espaço físico. Segundo o que tu disseste, elas são muito mais publishers que plataformas, não é? Ou pelo menos conduzem a esse caminho. Sim, estão a ser mais publishers do que plataformas, Neste mas para o momento, que lhes pelo menos. convém. Mas para o que lhes convém. Será sempre assim. E eu posso estar enganada, mas eu acho que mesmo em termos fiscais há uma grande diferença. Portanto, convém-lhes para tudo, não só para esta questão da censura ser publishers, mas também em termos fiscais. Mas eu não sou especialista no assunto, isto é só do que eu pesquisei já há algum tempo e agora me lembrei porque veio a propósito. Então, Teria de informar um bocadinho melhor. Então, se assim é, como tu estás a dizer, vou confiar em ti, é evidente. Não, vou confiar porque não fiz a pesquisa, mas vou pesquisar. E se assim é, como estás a dizer, e se a vertente da financeira tem assim um peso tão grande, não há dúvida nenhuma que vão ser publishers. Sim. Mas lá está, há aqui uma questão que é, existem empresas outsourcing. Não, desculpa, eles são plataformas. Eles tecnicamente são plataformas, mas estão a agir como publishers. Ok. Era isso. Portanto, eles têm um serviço de outsourcing em que existem pessoas que veem as nossas publicações antes de elas serem publicadas. Isto é, quando nós publicamos, estamos a enviar e estão pessoas em boxes em Portugal, mais em concreto num parque empresarial em Alfragide, em que o trabalho dessas pessoas é nada mais nada menos verificar se aquela publicação tem nudez, se tem conteúdo gore, se tem conteúdo pornográfico, se tem conteúdo que possa ser considerado pornografia infantil e tudo isso. E essas pessoas têm poder para cancelarem aquela nossa publicação, por respeito às regras do Facebook, do Twitter, do Instagram, o que é que seja. Portanto, já existe quase um fact-checking, por assim dizer, destas pessoas. Aliás, mais não é que houve um amigo meu, já partilhei isto convosco em privado, e partilhei aqui em episódio, que houve um amigo meu que, quando na altura o Miguel Oliveira venceu o Grande Prémio de Portugal, ele publicou, fez uma piada, por isso é que nós, na nossa tomada de decisão, dizemos que os robôs não têm sentido de humor, e que este robô claramente não teve, porque ele escreveu: Miguel Oliveira já tem a vacina para o Covid. Ora, isto foi em todo brincadeira, foi algo assim de género. Isto foi em todo brincadeira, ele ficou bloqueado 15 dias porque fez desinformação. O robô não sabe ver o que é piada e o que é que não é piada. Para ele, aquela palavra está ali, não corresponde à verdade, porque está na lista negra, então bloqueia-se e depois ele sanciona com 15 dias de não se poder fazer nenhuma publicação. Isto é simplesmente ridículo. Mas pronto, é o que temos. Agora, imagina o que vamos ter no futuro, e já para não falar quando algum de nós faz uma publicação no Twitter, no Facebook ou no Instagram, se o robô detecta que está lá a palavra Covid, aparece logo ali um banner a dizer: a sua publicação tem Covid, então está aqui um link para informação segura sobre Covid. Mas eu não quero que ele esteja lá, porque eu não estou ali a fazer uma coisa qualquer para apelar ao Covid, contra ou a favor, ou o que é que seja. Só porque eu escrevo Covid tem que estar ali um banner associado. É esta liberdade que está a faltar. Ana. Olá, boa noite a todos. Não me vou alongar muito porque já foi aqui tudo dito o que nós tínhamos a dizer sobre a carta. Durante a semana também fizemos várias publicações e apresentámos a nossa posição. Fortifico tudo o que foi dito pela Carlota, pelo Manuel e pelo Cláudio até agora. Só venho aqui sublinhar um dos pontos desta carta que me deixou um bocadinho intrigada, que diz que qualquer cidadão tem o direito a apresentar queixas à entidade reguladora para a comunicação social em casos de desinformação. Ou seja, os cidadãos portugueses vão poder passar a apresentar queixas relativamente a publicações de outros cidadãos, e vai haver esta espécie de tribunal que supostamente vai tentar
indicar se aquilo é desinformação ou não, de acordo com os seus critérios. Isto já vai de encontro àquilo que a Carlota também diz, é muito perigoso, e vim aqui só sublinhar este ponto. Venho também dizer que encontrei um ponto positivo na carta, mas eu creio que isto já existe na maior parte das plataformas e dos sites. No entanto, o diploma determina o direito ao esquecimento, ou seja, o direito ao apagamento total dos dados pessoais que digam respeito ao utilizador, nos termos das leis europeias e nacionais. E caso estas entidades, estes sites não cumpram com esse apagamento, os cidadãos podem pedir apoio ao Estado. E foi o único ponto positivo que eu encontrei nesta carta. Obrigado, Ana, pelo teu contributo. É, sem dúvida, importante também vermos essa mesma parte, só que lá está. As contrapartidas não são assim tão boas quanto isso, não é? Vasco? Eu também não me vou alongar muito em relação a este tema da Carta dos Direitos Humanos na era digital, mas somente para dizer que nós não podemos desligar esta situação daquilo que é a cultura do cancelamento hoje em dia, não é? Portanto, qualquer opinião, qualquer situação, às vezes facto que não está de acordo com aquilo que são os padrões estabelecidos é automaticamente cancelado. E parece que há juízes das redes sociais que estão prontos para avaliar aquilo que é ou não verdade, ou melhor, não é que isto faz-nos questionar se é assim. Parece que no fundo há questões que são mais válidas, ou opiniões que nós podemos expressar que são mais agradáveis de se ouvir do que outras, porque isto já estamos a resvalar para uma questão do que é politicamente correto ou não é politicamente correto. Olá, nós sabemos que nem todas as pessoas, por exemplo, o presidente Donald Trump, não era uma pessoa como é que eu ia dizer, não era um exemplo daquilo que é o politicamente correto. Tinha opiniões controversas, principalmente quando ele disse que uma das ocasiões é que se nós nos injetássemos a lexívia nas veias, isso poderia ser uma forma de curar o Covid-19, não é? Possivelmente, se ele tivesse... Crise. Possivelmente, se ele Ele tivesse... não disse nada disso. Não? Ele não disse nada disso. Simplesmente a tradução foi mal feita. Ele disse, era bom que se inventasse algo, tipo um desinfetante, que pudéssemos injetar, era bom que existisse algo, como, exato. que eu saiba, então, aquilo que eu ensino aos meus alunos em português é grau comparativo de igualdade. Sim, então se calhar foi uma... Mas pronto, Cláudio, possivelmente... Cuidado com a desinformação. Lá está, não, mas... Lá está, mas isto como é o Trump, temos que estragar a vida toda ao Trump. E não é isso, Cláudio, imagina... Queria que o Biden está a fazer agora, isso já não se fala. Não, eu não estou... A fronteira com os Estados Unidos da América e o México, pá, aquilo está um mimo. Não quero dizer propriamente isso. Aquilo que eu queria dizer é que essa ideia expressa, embora eu não a tivesse expressado como devia ser, imagina se isso tinha sido escrito numa rede social. Vamos imaginar que isso não tinha sido dito, não é? Não sei até que ponto é que os juízes da internet, os fact-checkers, ou como lhe queiram chamar, se não tinham colocado alguma coisa em baixo a dizer que o termo lexívia, ou sei lá, ou outro termo qualquer não podia ter sido utilizado aí. Aquilo que eu queria dizer é que era isso. E muitas outras celebridades, uma lista de várias celebridades públicas, como Justin Trudeau, Oprah Winfrey, Kanye West, Taylor Swift, todas elas já foram vítimas daquilo que é, portanto, a nova censura da modernidade, não é? Porque é assim, uma coisa é nós analisarmos aquilo que é a censura à luz de um regime que não nos deixa exprimir as nossas opiniões, de ditaduras que já existiram. Aí compreende-se que existe a censura, no sentido em que faz parte de todo aquilo que é um discurso de, portanto,
que é veiculado por ditadores, não é? Para que não se possa expressar cá para fora. Outra coisa, hoje em dia, numa era da liberdade de expressão, é cada um poder dizer aquilo que lhe aprouver, sem que isso seja questionado. Por exemplo, nós vamos, e isto leva-nos também a dizer se há ou não há limites para a liberdade de expressão. Por exemplo, se o humor negro é ou não é aceitável, se as questões agora como se fala muito do racismo, não é? Porque é assim, todos nós, em alguma fase da nossa vida, já tivemos uma outra questão controversa, não é? E portanto já tivemos, ou já dissemos alguma frase de uma outra forma controversa. Só que agora, não é? O assunto está mais exposto porque todos nós hoje em dia passamos esses nossos pensamentos ou para o Twitter ou para o Facebook e somos analisados e questionados por aquilo que fazemos. Portanto, de maneira que é assim, não somos presos propriamente, mas já há uma sanção por aquilo que nós dizemos. Força. Obrigado. Era tudo, Cláudio. Carlota, carregaste outra vez. Estás com o dedo sensível. Eu não sei se percebi o que é que eu acho que estava a dizer. Estás a dizer que se for censura por parte de ditadores, tudo bem, mas que não for... disse que era tudo bem. Aquilo que eu disse é, nós podemos compreender aquilo que é a restrição da nossa liberdade de expressão à luz daquilo que é o regime, não à luz do... Não, mas não podemos, não podemos. Isso é que é grave, porque é assim, que a multidão toda me queira calar, eu acho isso mal, acho a cultura do cancelamento mal, mas sim, quer dizer, estou no seu direito. Não é isso que eu estou a dizer, eu acho isso mal. Agora, como é que eu ia dizer? Que talvez compreensível não seja a melhor razão, não é compreensível, mas também não é tolerável. Mas o comportamento naquele contexto em si, não estou a dizer para as pessoas, mas no contexto em si, de quem decreta o fim da liberdade de expressão, não é? É compreensível não no sentido em que nós não possamos expressar a nossa opinião, mas à luz daquilo que era o regime na sua Constituição, não é? Não estou a falar nas pessoas em si, eu sou defensor da liberdade de expressão e acho que todos nós devemos ter o nosso direito à palavra. Mas hoje em dia é que já não existe qualquer razão para que sequer esse assunto possa ser questionado. Eu não sei se percebi, mas tudo bem. Sim, eu percebo, por um lado também isto é impulsionado por essa cultura do cancelamento, não é? Porque depois as pessoas acham, os governantes ou os grandes tech gurus acham que têm que fazer alguma coisa em relação a isso, porque por acaso eu estive no Web Summit em 2020 e foi completamente assustador, só se falou de fake news o tempo todo. E estavam a falar os grandes empresários da tecnologia que são muito maus e que permitem as fake news. Eu tipo, malta, são vocês, ou se não são, porque vocês são médios ou pequenos empresários da tecnologia, então proponham uma alternativa, nós vamos todos para a vossa rede social, arranjem uma melhor e nós vamos todos para a vossa. É preocupante. Muito bem, para avançarmos com isto, Emanuel, rapidamente. Muito rápido. Eu só tentar, que eu acho que entendi o que o Vasco queria dizer. Não é compreensível, nem é entendível, mas dentro do contexto é expectável que assim seja. É isso. Acho que é isso. Sim. Pronto. Era só. Muito bem, obrigado, Emanuel. Ana, dou-te a palavra a ti agora para introduzir então este tema que nos tem marcado a atualidade, em que, enfim, o pessoal ora fala da carta, ora fala disto. Sim. Os blocos de serviço não se calam com a questão de Israel e da Palestina. E isto ou és de uma equipa ou és da outra. Isto parece que o derby Benfica Sporting, que foi no sábado, começou mais cedo. É verdade, as redes sociais estão inundadas com este tema. Como tu referiste no início do podcast, é um confronto já com cerca de 73 anos. Perdura há tantos anos, apenas se tem mantido, nunca acabou na totalidade, foi acalmando em certos períodos da história,
No entanto, eu vou tentar aqui contextualizar um pouco a parte histórica deste conflito. Começar por falar um pouco de Israel, que é o único Estado judeu no mundo, na zona do oeste do mar Mediterrâneo. Os palestinianos são a população árabe que provém desta terra que Israel agora controla. Eles referem-se a certas partes do território como Palestina e querem estabelecer um Estado com esse nome na totalidade ou em parte na mesma terra. O conflito israelo-palestiniano poderá acabar com quem obtém a terra e como é que esta é controlada, basicamente. Este então é um conflito de vários movimentos de autodeterminação, são dois movimentos, o projeto sionista judeu e o nacionalista palestiniano, onde atualmente o grupo terrorista Hamas e o governo israelita trocam ataques. O grupo Hamas é uma organização política islâmica palestiniana, não está relacionado com a autoridade palestiniana e é um grupo militante que tem travado uma guerra contra Israel desde a própria fundação desta organização política, desde 87, através de atentados, suicídios à bomba, ataques com os rockets, com foguetes, e procura substituir Israel por um Estado palestiniano. E governa a zona de Gaza, independente da autoridade palestiniana. A carta do Hamas, eu estive a ler um pouco, apela à destruição de Israel, basicamente. Foi revista a última vez em 2017 e permitia a aceitação de um Estado palestiniano na Cisjordânia e na faixa de Gaza em todo o território, em vez de ser no território todo israelita. No entanto, o Hamas ainda hoje não reconhece a legitimidade do Estado de Israel. Relativamente a este tema, eu acho que devemos olhar de dois pontos. Primeiro, o ponto de vista de como é que Israel se tornou num Estado. Após a perseguição da Alemanha nazi aos judeus, estes tinham de se fixar em algum ponto, e o facto do povo judeu já sofrer perseguições há milhares de anos, acho que também devemos olhar um pouco para este ponto. Por outro lado, devemos ver também do lado da parte dos britânicos, que retiraram o território aos palestinianos, quando no final da Segunda Guerra Mundial, em 47, a ONU, a pedido do Reino Unido, criou o Comitê das Nações Unidas para definir o território da Palestina, para definir o território que seria para os judeus. Esta divisão da ONU prometia um pouco mais à parte dos judeus, um pouco mais de território aos judeus, seria cerca de 56%, o que deu origem à primeira guerra entre árabes e israelitas. No final desta guerra, Israel já possuía 77%, tudo exceto a parte da Cisjordânia e o bairro oriental de Jerusalém e a parte da faixa de Gaza. Deixou os israelitas com o Estado de Israel e os palestinianos sem o Estado-nação. A partir daqui, ao longo destes anos todos, têm-se dado imensos sucessivos confrontos entre ambos os lados, várias intifadas, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Golfo, bombardeio faixa de Gaza, entre muitos outros. Israel, ao longo dos anos, tem fortificado o seu exército e as suas forças militares, o que tem originado um aumento do número de refugiados palestinianos ao longo destes anos todos. Por outro lado, todos os países à volta de Israel têm os seus próprios conflitos, têm os seus problemas, têm as suas quesílias, o que também acaba por dificultar o cenário. A maior parte destes países apoiam a parte dos palestinianos e do grupo Hamas. Israel tem sempre a sua bengala nos Estados Unidos. Tem sempre o apoio norte-americano. Para acrescentar a todos estes fatores, temos ainda o ponto da religião, que apenas torna esta situação mais ideológica, mais potencialmente agressiva. Durante este período, Israel tem-se esforçado por aumentar a sua influência e território, reduzindo um pouco e estrangulando o território dito palestino. E para este conflito se voltar a reacender nestas últimas 2 semanas, creio eu, pela maior parte das fontes que eu consultei, a ação israelita para reduzir a presença dos cidadãos da Palestina em Jerusalém foram a origem destes conflitos. Estas tensões escalaram para a faixa de Gaza e têm continuado a agravar-se nas restantes cidades de Israel. Os palestinianos organizaram-se em motins contra planos de despejo pelo exército de Israel. Pelo que eu estive a ver também, a autoridade palestiniana tentou várias vezes manter uma relação pacífica com Israel, porém o grupo Hamas, que pretende, como já referi, o controle da Palestina, utilizou estas ordens de despejo como um despejo étnico contra os palestinianos. Uma frase que tem sido muito, muito repetida por alguns partidos portugueses, vêm sempre com as questões étnicas, com
com as questões um pouco a apelar à vitimização, quando na realidade aquilo que aconteceu, pelo que eu vi, não quero estar a induzir ninguém em erro, em tribunal, muitos dos judeus provaram que as casas em Jerusalém que estavam ocupadas por palestinianos eram suas e que os palestinianos estavam a ocupar sem pagar renda há vários anos. Daí as ordens de despejo que foram totalmente legítimas. Com isto, o Hamas começou a atacar Israel através dos ditos rocket. A polícia israelita começou também a atacar a população palestiniana que rezava em mesquitas. Estamos na altura do Ramadão, eles começaram a atacá-los e a dispersá-los, o que é totalmente condenável. Vários manifestantes palestinianos foram também dispersados com granadas de água, de forma a assustá-los. O Hamas tem tido como alvo os civis israelitas, enquanto, pelo que eu vi, a parte do exército de Israel tem tentado proteger ao máximo as pessoas, a população. A parte do Hamas, tendo como alvo os civis israelitas, está a violar o protocolo da Convenção de Genebra e a utilização de civis de Gaza, ou seja, a utilização de palestinianos, incluindo mulheres e crianças, como escudos humanos, também vem violar todos estes protocolos. Foi mostrado um vídeo que eu estive a ver de um dirigente do Hamas a ensinar palestinianos a cortar o pescoço aos israelitas de forma a matá-los, como é que eles deveriam cortar o pescoço, a ensinar crianças, a ensinar toda a população palestiniana a fazê-lo. Infelizmente, este grupo com o auxílio de vários países islâmicos, tem atacado Israel e os seus civis. O sistema israelita de detecção destas ameaças tem funcionado como uma espécie de redoma, como no filme dos Simpsons. Tem conseguido travar e impedir grande parte dos ataques. E por este motivo o número de mortos e feridos do povo palestiniano ultrapassa o número de israelitas lesados. Eu tenho visto mesmo muitas publicações de pessoas que vêm dizer que Israel é que é o mal da fita, entre aspas, porque temos de olhar para o número de mortos do lado dos palestinianos e do lado dos israelitas, que os palestinianos estão a morrer mais, o número de feridos e de mortos é mais elevado, mas é mesmo exatamente por causa do sistema de defesa deles, que é muito mais forte e muito mais eficaz. É muito mais complexo. Pelo que eu li também, estes rockets do Hamas têm tido como alvo hospitais, escolas, até mesmo o último que eu vi foi o aeroporto. Para além disso, eles construíram túneis de forma a atingir mais facilmente e silenciosamente a população israelita, que vão desde a faixa de Gaza até Jerusalém. E, a meu ver, neste conflito todo, falhou o diálogo e com isso têm-se perdido cada vez mais vidas humanas. Como o Cláudio mencionou, eu não acredito que tenhamos que escolher um lado, que defender um dos lados como se tratasse de um jogo de ténis. O importante deveria ser pensarmos como é que poderia terminar esta guerra. O governo israelita também não tem cumprido ao longo destes anos a missão de integrar os palestinianos no Estado de Israel, o que leva ao aumento da insatisfação e da crença em grupos como o Hamas. Acredito também que nós aqui em Portugal tenhamos alguma tendência, pelo que eu ando a observar, em ver os palestinianos como as potenciais vítimas do conflito, como os atacados. Por um lado, Israel aproxima-se mais enquanto sociedade dos nossos ideais, das nossas normas de comunidade, pelo que é possível condenarmos Israel e os respectivos ataques, tendo consciência de que a Palestina é um país com ideais repugnáveis que devem ser combatidos, nomeadamente a proibição da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, a liberdade de oposição, a discriminação contra mulheres, contra a comunidade LGBT, a perseguição e até pena de morte perante israelitas e até mesmo palestinianos, dos quais suspeitam que tenham alguma ligação a Israel ou alguma aliança. E pronto, para mim a solução que pudesse ser mais viável para este fim deste conflito era criar dois países independentes. Seria a solução dos dois Estados, como costumam dizer. A ideia de que israelitas e palestinianos pudessem gerir dois países de forma diferente, israelitas com um Estado democrático e os palestinianos com o seu Estado autoritário e mais ligado à religião, porque não acredito que dê para ter um Estado unido com estes dois lados. Pronto. Obrigado, Ana, por teres feito este bom resumo daquilo que são os dois lados, porque é preciso ter realmente esse mesmo contexto histórico
Eu aqui apenas queria acrescentar um dado mais história aqui, puxar um bocadinho a fita atrás, que este território era todo a antiga Mesopotâmia, não é? Que era um protetorado do Reino Unido, e portanto o Reino Unido tinha este fetiche desde a Primeira Guerra Mundial em criar o Estado de Israel, e portanto isto é engraçado como não são eles que pedem um Estado, são os outros que acham que eles é que têm que ter um Estado. Portanto, isto é muito típico do início do século XX, em que temos aquilo que são as ideias, aqui que nasce a ideia de que a um Estado tem que pertencer a uma nação e uma nação tem que pertencer a um Estado, quando nós sabemos que os judeus sempre estiveram espalhados pelo mundo, aliás, são um povo em permanente êxodo, e portanto é daí que tenho ouvido tantas perseguições pela Europa fora, pelo facto de eles nunca olharem para um Estado como seu, portanto, é sempre para si, na base da religião, e portanto daí depois vêm essas teses todas antissemitas, de que eles não reconhecem um Estado, e portanto estão sempre a conspirar contra um Estado em prol das suas economias. Eu não vou estar aqui a carregar nessa tónica, mas é assim que começa este pensamento antissemita, que era o prato do dia da elite pensante europeia. Portanto, não quero agora cancelar as pessoas, era assim que se pensava. E portanto a tónica é esta, e portanto tu vais criar um Estado onde já existiam pessoas. Portanto, é a mesma coisa, é aquilo que eu costumo dizer, que é a mesma coisa que virem para a tua casa e construir um prédio em cima da tua casa. Quer dizer, isto não pode ser assim, porque o espaço já existia, o território já existia, e por aí vai. E portanto isto não é de facto um tema fácil, mas por isso é que nós vamos ter na próxima sexta-feira à noite a professora Teresa Almeida e Silva aqui no Politank, no Instagram do Politank, para também falar-nos sobre isto, para vocês colocarem também as vossas questões e que, enfim, possamos também discutir, debater. Ela que é especialista no Médio Oriente, portanto, melhor pessoa para falar sobre isto, acho que não conseguimos arranjar, e portanto, obrigado uma vez mais a Ana por tal. Carlota. Bem, eu queria pegar para já num dos primeiros pontos do brilhante resumo da Ana, uma questão que é tão complexa e ficou super claro, que foi a questão dos despejos, porque eu ao início disto também vi, não sei se foi a mesma fonte que a Ana consultou, que fala da tal questão das rendas e de os judeus terem conseguido provar que aquelas casas eram deles e que os palestinianos não estavam a pagar renda, e que eram 4 famílias. E eu hoje, para não vir para aqui dizer disparates, tentei ir procurar essa informação e não encontrei. E não só não encontrei, como todas as fontes que eu consultei diziam coisas diferentes. Ou eram 4 famílias, ou eram dezenas de famílias, ou ou nem falavam disso, diziam simplesmente porque os judeus são maus. E pronto, quer dizer, eu não sou especialista no assunto, também não sei até que ponto é que a fonte que eu consultei estava certa, mas lá está, voltando um bocadinho à desinformação, é preocupante que uma questão que aparentemente é simples, este pormenor, pelo menos, seria simples de perceber se é verdade ou não, e eu não consegui perceber. E depois queria também aqui dizer que, em relação à solução dos 2 Estados, eu já fui a Israel, já fui à Palestina, e tive a oportunidade de falar com várias pessoas e de lhes perguntar o que é que seria o melhor cenário que vocês poderiam imaginar, e de ambos os lados, eu sei que a amostra não é grande, mas de ambos os lados me disseram: só quero viver a minha vida, eu só quero que me deixem em paz. Se fosse uma solução de 2 Estados em que eu pudesse viver a minha vida, para mim estava bem, porque eu acho que qualquer um de nós que tentar pensar bem no assunto consegue se identificar com isto, não é? Ninguém acorda de manhã a pensar no Estado e no governo, a não ser que seja a ser oprimido por ele. Acho que nós, se tivermos a oportunidade de prosperar, não estamos, deveria ser um bocado indiferente quem é que está no poder. Eu acho que para o árabe palestiniano, tanto como para o árabe israelita, tanto como para o judeu israelita médio, comum, ser-lhes indiferente, pelo menos foi essa a sensação com que eu fiquei.
Mas há aqui um grande problema, que é, como a Ana referiu e o Cláudio também, não tem havido um grande esforço por parte de Israel de integrar a comunidade árabe, e provavelmente também não tem havido um grande esforço por parte dessa comunidade em integrar-se. Mas há aqui uma questão importante, que é o porquê, é que os judeus não querem ser a minoria no seu próprio país. E isso para nós aqui na Europa faz-nos muita confusão, e a mim faz-me imensa confusão. Quando me disseram isso, um israelita que me disse isso, eu fiquei, não quer ser a minoria no meu próprio país, quer dizer, o objetivo devia ser coexistir. Pronto, não quero estar aqui a pensar em fadas e em unicórnios e ser ingênua, mas isso deveria ser indiferente, e não é indiferente porquê? Porque há um grande ódio enraizado, e porque há racismo enraizado, e porque há a questão religiosa enraizada. E com essas três questões, eu acho que não há possibilidade, infelizmente, de integração. Não vejo como. E acho que é importante olhar sim para os dois lados, e um dos israelitas que eu conheci estava no exército, e ele já tinha passado aquele período obrigatório que eles têm. Eu perguntei-lhe, mas porquê é que ficaste? Ele disse, eu cresci com bombas a cair em cima de mim, alguém tem que fazer alguma coisa, e também tenho que defender a minha vida e a minha família e o meu país. Eu acho que, embora é possível condenar certas ações de Israel sem perder de vista este lado, que é, as pessoas que lá vivem são pessoas, não são entidades, não é o governo israelita contra o Hamas, são pessoas que vivem em Israel e pessoas que vivem na Palestina. E só para terminar, queria deixar aqui uma pergunta a várias pessoas que eu vi nas redes sociais esta semana, que supostamente são democratas e que supostamente são liberais, por aqueles autocolantezinhos do Free Palestine. Eu gostava de perguntar a essas pessoas o que é que elas acham que iria acontecer depois disso. Exato, a questão é um tanto paradoxal, não é? Como é que são tão defensores de um país, mas depois esquecem-se como é que é a cultura que ali está, e portanto que isso vai contra as suas bases ideológicas. Aliás, isso houve também uma foto que circulou bastante esta semana, e que era como é que era? Uma comunidade LGBT pela libertação da Palestina. Vão lá. Se forem lá, certamente serão bem recebidos. Estou certo disso. Ou talvez não. Não sei. Será que o robô E se as perceberia feministas aqui ironia? também já ouvi muitas feministas dizer, não podes ser feminista se não estás a defender as mulheres na Palestina. Eu acho que foi a Linda Sarsour, ou assim, não estás a defender as mulheres que vivem na Palestina, defender a vida delas, era o que essa pessoa queria dizer, mas Sim, porque elas são muito livres, as mulheres na Palestina. pois. Enfim, como dizem alguns amigos meus do CDS, são pessoas com tempo livre a mais. Mas bom, Vasco, és tu. Ok. Então já está pronto. Portanto, isto aqui, como já foi pouca coisa mais já a dizer em relação, portanto, às primeiras duas intervenções, mas dizer que, por exemplo, a questão o governo português pronunciou-se face àquilo que é o conflito existente, e, portanto, todas as pessoas, de certa forma, têm um posicionamento, quanto mais na base naquilo que foi vendo ao longo do tempo. Pode até não ter qualquer tipo de posicionamento. Isso não quer dizer que num conflito nós tínhamos obrigatoriamente que tomar qualquer das partes. Aquilo que eu penso que é comum a todos nós defender é a paz, os direitos humanos, e, portanto, que o conflito se resolva o mais depressa possível, porque acho que também é comum, uma questão comum, de que nenhum de nós quer guerra, e, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é encontrar a paz o mais depressa possível.
quanto menos mortes portanto, derramamento de sangue existir, melhor. Portanto, a posição de Portugal, que demonstrada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, é a solução dos dois Estados. Portanto, e ele próprio disse, e cito, não é uma posição equidistante, mas sim a favor da paz e dos direitos humanos, independentemente da religião ou da etnicidade. Portugal não apoia a solução dos dois Estados numa única solução capaz de garantir a coexistência de dois Estados soberanos vivendo pacificamente lado a lado. Portanto, lá está, aqui uma daquelas dimensões que eu tinha dito que é a questão da paz. Houve já alguns líderes mundiais que se pronunciaram, como o António Guterres e o Vladimir Putin, e que dizem, no fundo, que pedem o fim da violência, não é? E, portanto, no caso daqueles que apoiam Israel, como o exemplo dos Estados Unidos, eles dizem precisamente que o país tem o direito de se defender, mas apelando para que a situação se resolva o mais rapidamente possível. Como já foi dito, isto é um conflito que já dura há décadas, não é? Portanto, já dura há bastante tempo. Em 1967, Israel ocupou Jerusalém Oriental, a ação considerada ilegal pelas Nações Unidas, sendo que os palestinianos esperam fazer de Jerusalém Oriental a capital do seu Estado, e é isso que têm reivindicando desde essa altura até agora. Portanto, como já foi dito aqui, nenhum deles quer ser uma minoria a viver no seu Estado, e a questão que o Cláudio apontou aqui há bocado, de que aquela tradição de que nós já tínhamos aqui há algum tempo, de que a um Estado tem que corresponder a uma nação. Essa também é a base do conflito em si, não é? Porque, como nós sabemos, no caso dos judeus, são uma comunidade que tem uma das maiores diásporas no mundo. Não estou a falar em termos de população, obviamente, porque não é, mas em termos daquilo que é a dispersão pelos vários países no mundo, e portanto querem ter a garantia de que têm um Estado onde possam viver, onde possam constituir família, e portanto onde possam mais tarde ter a sua paz e tudo mais. Ou durante esta semana registar ainda que houve uma série de confrontos na faixa de Gaza, e que levaram, pelo menos por aquilo que eu tive a oportunidade de pesquisar, à morte de 119 pessoas, os ataques levados a cabo por Israel. Já os rockets lançados por militares palestinianos causaram a morte de pelo menos 8 israelitas. Isto foram os números que eu apurei, não sei até que ponto é que são verdade em si, que são factuais. No entanto, como nós já falámos aqui anteriormente, neste tipo de conflitos também é comum existir um conjunto de desinformações, e porque quanto mais não seja parte a parte, há quem defenda a sua dama, não é? E portanto nós aqui vivemos sempre na questão das incertezas, de maneira que em relação a isto era aquilo que eu queria dizer. E como isso, só acrescentar uma outra coisa, de que não sou especialista neste tipo de conflitos, mas o que nós vimos aqui nas redes sociais nos últimos dias foram pessoas que parecia agora que toda a gente era especialista no conflito israelo-palestino, né? Portanto, aquilo que eu disse foi tudo naquilo com base que eu pesquisei, não é com base na minha formação, é tudo claro. Obrigado, Vasco. Já volto a ti para me falares então sobre a audição de Luís Vieira na Comissão de Inquérito no Parlamento. E Manuel? Cláudio, Tu já tiveste com algum israelita ou palestiniano? Isto é engraçado, deixa-me só fazer aqui uma pequena nota de português, que é, nós dizemos palestiniano, mas devíamos dizer palestino, Palestina. Nós dizemos palestiniano por causa dos ingleses, Palestinian, e portanto nós traduzimos do inglês e não temos uma própria. E olha, obrigado, porque eu tinha essa dúvida. Sim, e é daquelas coisas que uma pessoa pensa, depois pesquisa e depois nunca chega lá. Isto foi das primeiras coisas que eu aprendi na faculdade com o professor Nuno Simões Rodrigues, um grande abraço para ele, em História da Antiguidade Clássica. E, portanto, falámos sobre isto após na altura do acordo ortográfico.
Emanuel. Bom, então, a Palestina, não é? Agora vai-me soar esquisito na cabeça a noite toda. Não, Palestina. é Palestina, mas o que eu estou a dizer é a pessoa que vem da Palestina, Sim, o nacional é um palestino ou uma Palestina. Ou uma Palestina. Pode ser agradável, dependendo, pronto, do gosto de cada um. Enfim, o que é que eu queria dizer sobre este conflito? A ser o último tem destas coisas, não é? Portanto, eu já não tenho mais nada para dizer. A Ana esgotou as minhas notas, não sei se enviei por fax, mas portanto não tenho, ainda bem, pois a Carlota acrescentou com a... Não, pelo amor de Deus, ainda bem que o fizeste. E a Carlota relatou com base também em experiências pessoais, não é? Enfim, e respondendo à tua primeira pergunta, Cláudio, eu tenho um bias contra israelitas, devido à minha experiência com, posso dizer isto, agora a Carlota vai ficar com um bocadinho de inveja, mas com centenas e centenas de israelitas. Portanto, a amostra não é pequenina, para o meu bias contra, enfim, é uma questão de cultura, portanto, e de modos, não tem nada a ver com o conflito em si, mas revela bem o espírito daquele povo, que tem as suas razões sebejamente conhecidas, não vou estar aqui a elencar, para que assim seja, ainda assim custa-me bastante, e respondendo diretamente à tua pergunta, são os clientes mais difíceis que eu já alguma vez atendi. E eu já atendi muita gente muito, muito difícil. Enfim, dizer a minha opinião é que realmente o poder está do lado de Israel, porque apesar de tudo é um Estado mais estruturado, tem mais poder de fogo, tem um dos melhores exércitos do mundo, vale a pena dizer, com o apoio dos Estados Unidos, obviamente, ou o treino dos Estados Unidos, não só o apoio. E mais recentemente do Brasil também, por questões religiosas. Exatamente, pronto. Então, como se já não bastasse, ainda foram buscar ao Brasil. É sempre bom. Eles têm bastante experiência no Brasil de guerrilha urbana, não é? É uma das especialidades deles. O que eu quero dizer, o que eu quero acrescentar aqui ao que os meus colegas disseram, é que realmente o poder, para mim, na minha maneira de ver, está nas mãos de Israel para resolver este conflito, porque sem eles ficará difícil confiar no fanatismo religioso palestiniano e na sua capacidade de organização. Portanto, isso é visível, este conflito dura há muito tempo, mas é visível que a força de um lado e do outro não são iguais. Depois gostei muito de saber que as feministas há feministas que apoiam a Palestina, e já estou vamos ser todos agora cancelados em conjunto por dizer isto e concordar, vão lá então defender na Palestina tanto a criação deste Estado. Não tenho, como dizia o outro, não tenho nada a ver com isso. Eles querem ter um Estado baseado numa religião que ostraciza a mulheres e viola todas as cartas de direito internacional e já agora de bom senso. Pois que tenham, têm direito a ter. E é expectável que essas pessoas nem sequer achem que é uma coisa, que é um ponto de vista diferente que eu queria aqui deixar, que é, essas pessoas não acham, essas pessoas, digo, os palestinianos que concordam com esse Estado, não acham que é uma violação, acham apenas que é o respeito pela lei religiosa que eles próprios defendem. E, portanto, como eu dizia há pouco, na parte da desinformação, não podemos ser nós a querer fazer novas cruzadas, não é? Irmos lá evangelizá-los. Eles também não podem vir para aqui evangelizar-nos a nós, não é? Podem tentar. E a mim o que me parece é que há uma grande falta de vontade que isto se resolva, até porque o conflito armado convém que se mantenha para se manterem também as relações comerciais, os comércios de armas e tudo. Tudo isto tem outros pontos de vista, tanto do ponto de vista militar, do ponto de vista económico, tem outras ramificações que muitas vezes a gente pergunta-se, mas porque é que isto não se resolve? Cria-se um Estado, cria-se outro.
E sobre a criação dos Estados, também queria dizer que me faz lembrar a divisão dos países em África, não é? Portanto, tudo muito direitinho, uma regra com um esquadro, vai-se aqui, corta-se uma fatia, corta-se outra fatia, e depois dá o quê? Dá a asneira, porque as tribos destes não se dão com aqueles, há costumes diferentes, línguas diferentes, é tudo diferente, mas somos todos parte do país X, Y ou Z. Portanto, isto deu sempre errado. Historicamente, deu sempre errado. Não quero estar aqui a pôr o pé na tua seara, Cláudio, mas historicamente dá sempre errado e não há nenhum caso que eu tenha conhecimento, depois podem nos comentários dizer se há, em que esta implantação tenha resultado como deve ser. E, portanto, não prevejo uma solução fácil para isto, e para isso é que nós temos, para este tipo de coisas irresolúveis, é que nós temos os concursos da Miss Mundo. É para depois se poder prometer a paz mundial. Como eu não tenho corpo para isso, lamento, vai ter que ficar para outra pessoa. Está bem? Não digas isso. Olha que veio o pessoal defensor da comunidade LGBT a dizer que só porque nasceste homem não quer dizer que não sejas uma mulher por dentro. Bem, mas nesse caso aí eu é que sei se sou. Não és tu. São estas pessoas que formatam o pensamento. Como é que Senão és cancelado. Olhe que sim, doutor, olhe que sim. Olha que não. É a ideia de we say, you say, não é? Sim. Não partilho dessa ideia. Enfim, é tudo. Obrigado, Manuel. Dar a palavra então, Carlota, rapidamente, 15 segundos. Eu só queria aqui acrescentar uma coisa, que eu acho que quando nós falamos desta solução de 2 Estados, a maior parte das pessoas nem tem noção do que é que geograficamente isso significa. Eu só queria acrescentar que isso também é altamente improvável que alguma vez venha a acontecer, porque Israel é um país minúsculo e depois tem a Cisjordânia de um lado e a faixa de Gaza é do outro. E a faixa de Gaza é uma coisinha assim, a Cisjordânia é uma coisinha assim e Israel é isto. Mas o projeto Portanto, é eles nem esse. têm ligação, são 2 territórios que não têm ligação entre si sequer. Portanto, também me parece altamente improvável que essa solução venha a ser atingida. E depois, desculpa, vou-me calar, a questão de Jerusalém. Jerusalém é importantíssimo porque é não só para aqueles 2 povos, mas também para três o religiões. cristianismo. Para o cristianismo, e por isso é que muitos cristãos tendem mais a defender os judeus neste caso, porque os judeus permitem-nos aceder à Terra Santa e não há grandes motivos para acreditar que os árabes fizessem o mesmo. Exato. Há essa questão de Jerusalém também é um grande problema, tanto que Israel venceu o Festival de Eurovisão, não é? Com aquela música de Not Your Toy. Eu, na altura, fiz uma publicação que é Palestina não pode ser um brinquedo nas mãos de Israel também. Isto já vão 3 anos. E, portanto, isto das três religiões é verdade. Não é? Portanto, eu ainda não tive a oportunidade de lá ir, mas tive amigos meus que lá foram e, por exemplo, quiseram entrar na mesquita e não puderam entrar na mesquita porque só podiam ir muçulmanos. Não só não podes entrar, como, por exemplo, mas não podes entrar, mas podes andar à volta. À volta. Podes andar à volta, mas, por exemplo, aquilo é um local, para nós, para cristãos não é, mas para os judeus também é um local sagrado e eles não podem rezar lá dentro, só podem rezar no muro. E tu, se quiseres, qualquer pessoa pode aproximar-se do muro. Eu não me aproximei muito porque acho que não há necessidade, aquilo não é uma atração turística. Qualquer pessoa pode entrar na igreja da Natividade, mas pronto, na mesquita não se pode. Exato, portanto, é mesmo, essas posturas também contam para aquilo que é a nossa análise que também temos que fazer, e lá está. É isto que nós acabamos por temos este conflito, mas inicialmente havia essa separação. Desculpa. Nada disto desculpa violações aos direitos humanos, atenção, acho que nenhum de nós está aqui a fazer essa apologia, estamos só a olhar, há tantas vozes no outro sentido, nós também temos que se calhar equilibrar aqui um bocadinho a balança. Não é como o New York Times, uma das fontes que, desculpa, estou muito chata hoje, uma das fontes que eu consultei foi o New York Times, que logo no primeiro parágrafo diz: o Hamas, que o governo israelita considera uma organização terrorista, e tipo, olá, New York Times, não é o governo israelita, é o mundo inteiro. Objetivamente é uma organização terrorista.
objetivamente. Ninguém está a inventar isso. Desinformação do New York Times. Lá está, são eles que fazem desinformação, não somos nós. Mas lá está, é isto, ou seja, inicialmente o projeto era esse, era dois Estados. A questão é que Israel começou a expandir ali territórios, né? Os colonatos depois, enfim, é um pouco isso, só que lá está. Isto que o Emanuel estava aqui a dizer da solução na altura da Conferência de Berlim de 1815, não é solução porque temos problemas hoje em dia nos países africanos, porque tribos foram partidas ao meio e, portanto, há conflitos, há tensões nas fronteiras e, portanto, nós já temos aqueles países cheios de tensão nas fronteiras e criar ali um Estado tipo Índia-Paquistão, porque a coisa basicamente é um pouco parecida no que toca à parte da religião, o que difere basicamente o Paquistão da Índia, lato senso, obviamente que há mais coisas, mas lato senso, a base está um conflito religioso. Isto também não me parece se calhar boa solução também, pelo facto de depois criar-se ali uma zona de tensão na fronteira, mas pronto, por isso eu gosto tanto de ser ateu. Portanto, esta questão da religião para mim não é todo um problema, mas apesar de eu gostar imenso e tive imenso gosto de visitar o Vaticano e, portanto, não começa a arder a pele por visitar locais sagrados, gosto, portanto, é a minha vertente historiadora. És ateu graças a Deus, não é? Ou a inexistência dele, vamos lá. Não vamos por aí. Vasco, faz-nos então aqui uma introdução sobre aquilo que foi esta comissão de inquérito, muito rapidamente também, enfim, os últimos temas sofrem sempre um pouco mais, o primeiro é sempre a esticar e depois o último é sempre a cortar, mas enfim, vamos vivendo e aprendendo. Quando nós fizemos depois o episódio 24, vão ser 24 horas, portanto, estamos bem. Vasco. Bom, Cláudio e a todos. No meio de tantos números e de milhões e da facilidade com que se falam em tantos milhões, até me dá a mim um bocado de confusão porque, pronto, acho que não estaria habituado, mesmo se vivesse com este tipo de milhões, porque não sabia o que é que havia a fazer ao dinheiro. Já pelo menos o Luís Filipe Vieira parece que soube o que é que fez ao dinheiro. Mas pronto, tudo para dizer que ele foi para esta audição na qualidade de empresário, não na qualidade de presidente do Benfica, é a primeira nota, e é preciso dizer isto, embora muitas das vezes Luís Filipe Vieira quisesse dar a entender que, e chegou mesmo a verbalizá-lo, de que ele só estava ali porque o Benfica, porque era presidente do Benfica e não por outra causa, ao que o presidente da comissão lhe disse que não, ele estava ali como empresário e que queria que lhe fornecesse todas as informações o mais factual possível e dentro daquilo que não se lembrasse, obviamente tudo aquilo que ele não se lembrasse, os deputados lhe iriam, portanto, enviar por escrito as perguntas que faltavam. Para dizer de que este tipo de comissões de inquérito nós podemos equivalê-las, portanto, a importância destas comissões de inquérito podem ter quase a mesma equivalência do que um interrogatório na polícia, portanto, isto não é de desvalorizar este tipo de comissões pela sua importância que tem e pela necessidade de se apurar dentro do possível aquilo que é a verdade ou não. Portanto, Luís Filipe Vieira disse que não entrou em cumprimento, apesar de nós sabermos de que ele suscitou alguns créditos para fazer face às suas dívidas, de que a única propriedade que tinha, para espanto de toda a gente, era uma casa com palheiro com uma área de 162 metros quadrados com um logradouro, que era o único bem que tinha, mas de qualquer das formas, por aquilo que se percebeu depois, ele afinal não tinha só essa casa, como tinha mais património. E portanto, numa nota introdutória no início, portanto, numa nota introdutória que o Vieira disse foi que ele era, portanto, fez uma espécie de vitimização, não é? Ele era uma vítima de calúnias e que no campo das elites há quem não perdoe duas coisas. Em primeiro lugar, o facto de ele ter vindo do povo e, em segundo lugar, o facto de ter vencido na vida.
vencido na vida, possivelmente ele estava a falar aquilo que ganhou com o Benfica, não com certeza, enquanto a sua carreira de empresário, porque se ele disse que venceu na vida enquanto na sua carreira de empresário e é o segundo maior devedor do novo banco, portanto eu aqui até não sei de que forma é que ele quis se expressar em relação a isso, mas lá está. Muitas das declarações do Luís Filipe Vieira na altura foram dúbias. Se fosse eu que estivesse naquela posição, provavelmente e qualquer um de nós teria claudicado, porque para além de serem 4 horas de interrogatório, há muitas perguntas em que é possível dar várias informações contraditórias. E portanto, não me vou alongar muito mais, dizer só que ele disse que o dinheiro que ele tinha como empresário não foi dinheiro dos bancos, foi pessoal, das suas empresas, fruto do seu trabalho há mais de 30 anos e portanto é um bocado isto e que no fundo ele nunca teve o perdão das suas dívidas. E garantiu ainda que não vai dilapidar património para vir a necessário cobrir as perdas dos créditos que ainda tenta rentabilizar. Portanto, houve duas pessoas que eu gostei muito de ouvir pela sua assertividade, que tiveram a interrogar o Luís Filipe Vieira, que foi a deputada Mariana Mortágua e Cecília Meireles, que se tem destacado neste tipo de comissões de inquérito, e portanto basicamente é assim. Ainda para destacar uma frase que ele disse que eu também achei icónica, que foi quando lhe perguntaram acerca das dívidas e tudo mais, ele espantou-se e disse: até me assusto com a situação, com aquilo que vocês dizem, de certeza que há pessoas que têm mais dívidas e que nunca pagaram e que eu não sou o bode expiatório disto tudo, no fundo, aquilo que ele quis dizer. E depois disse ainda, e há gente que anda aí a passear de atos, disto e daquilo, e portanto eu não tenho a vida faustosa que essas pessoas têm, mas no fundo o que nós sabemos é que ele teve acesso a grandes quantidades de dinheiro, o que ele fez ou não fez ao dinheiro caberá às conclusões desta comissão de inquérito e a outras instâncias avaliar, porque não me cabe a mim nem a nenhum de nós fazer esse tipo de julgamentos. Aquilo que eu sei é que houve muitos adeptos do Benfica, por aquilo que eu tive conhecimento, de que cortaram, ou, portanto, deixaram de pagar as cotas e, portanto, deixaram de ser sócios neste momento em que o Luís Filipe Vieira está à frente do clube. Não sei se esse foi o caso do Cláudio, não sei se ele é sócio, se não, mas pronto, mas de maneira que é assim, que tomaram essa postura. Em relação àquilo dos números, eu não vou dar mais nenhum pormenor maçudo, porque acho que já o facto de terem sido 4 horas já nos dá alguma dor de cabeça pensar naquilo que são números e mais números e onde é que ele fez o dinheiro e o que é que pode ter feito mais àquilo que é o dinheiro, não é? De maneira que é assim, Cláudio, pronto, era tudo aquilo que eu tinha a dizer. Obrigado, Vasco, também por esta boa capacidade de síntese e de trazer tudo. Bem, eu sou sócio há 2 semanas, portanto, longe de mim de fazer parte desse grupo de pessoas que estão a aparentemente saber. Não sabia, não tinha conhecimento de que havia pessoas agora em massa a saírem ou não a pagarem as cotas. Isto quando se é presidente de um clube, lá está, se nós no tópico anterior falámos de religião e como a religião baralha isto tudo, certamente que a parte clubística também baralha um pouco isto, no sentido que haverão pessoas que irão sempre defender o Luís Filipe Vieira, haverão pessoas que irão sempre atacá-lo. No meu caso, não acho nenhuma coisa nem outra, acho que as coisas têm que ser à política o que é da política, e portanto estamos aqui a falar de alguém que deve dinheiro, e a questão é que os 3 grandes, todos eles tinham o patrocínio do BES nas costas, se bem nos lembrarmos, Banco Espírito Santo, todos tinham nas costas,
como principal patrocinador, outros às vezes até tinham à frente, e, portanto, a partir de todos devem ter dívidas também com aquele banco, e portanto acho que toda a gente tem que lá ir parar. Agora pronto, temos é que perceber se os números assim o são. A tal casa com palheiro também já foi vendida por 5.000 euros, portanto ele já nem isso tem. Pronto, eu acho que isto deve ser uma mania qualquer de pessoal que está nas comissões de honra e da presença do Luís Filipe Vieira, que é ninguém tem nada, António Costa nem conta bancária tem, portanto isto são todos uns pobretanas, pá. Já não sei qual é que era a expressão que o Emanuel usava, mas pelintras, os pelintras. Toda uma calada de pelintras, pá, que não têm dinheiro e não fazem nada. Ana, como é que tu viste esta comissão de inquérito e o que é que tens a dizer? Olá. Eu não vi toda, não vi as 4 horas e meia quase, mas vi algumas partes relevantes. Vi logo o início, quando ele começou logo a fazer um bocadinho do papel de vítima, dizer que era pobrezinho na infância, trabalhava desde cedo, ali a tentar apelar ao sentimento e a tentar encobrir e tapar os olhos para os incumprimentos Só que que ia uma ser coisa, acusado. que o Luís Vieira já levou à bancarrota, porque ele dizia, pronto, agora vão dizer que fui eu que levei o banco à falência. Ele já Sim. levou o Alverca à falência, portanto. Não sabia disso. Pronto, e começou a defender-se, a dizer que apenas estava ali. Vi falar nisso para aí umas 3 vezes, a dizer que apenas estava ali por ser presidente do Benfica e que viu que à porta do Parlamento estava lá um aparato, como ele disse, e teve sempre a reforçar que só era presidente do Benfica porque foi a pedido de várias instituições e que pronto, foi tudo muito, muito legítimo. Defendeu-se também a dizer que tem outros negócios e uma boa reforma e que é daí que vem o dinheiro dele para todas as extravagâncias que ele tem usufruído. Esteve sempre um pouco a tirar a batata quente para outros devedores também e para outros clubes. Disse que nunca usou, como o Vasco referiu, que nunca usou financiamento do BES para comprar iates nem aviões. As provas evidenciam o contrário, como a Mariana Mortágua referiu, viagens em jatos privados, financiadas pela Promovalor, que era a empresa dele, outras pela outra empresa dele, que eu já não me recordo do nome, e foram essas empresas que acumularam as dívidas ao novo banco, portanto, ele aí estava-se a contradizer. Depois de ser apertado, lá mais para a frente, acabou por admitir que era a testa de ferro do Salgado. No final, acabou por garantir que ia pagar aquilo que deve a seu tempo, e pronto, a única coisa que eu tenho a dizer é vamos esperar para ver se ele cumpre ou não com a sua palavra. O Vasco já referiu aqui uma nota que eu tinha, que era para congratular a prestação da Cecília Meirelles e da Mariana Mortágua nestas comissões de inquérito, que eu acho que tiveram mesmo uma prestação muito, muito boa e muito positiva. Obrigado, Ana, e agora vais levar com isto. Cara a todos, à crise, Vasco. Não tens o som ligado, Vasco. Queria só deixar aqui 2 notas, não é que eu esteja em desacordo com aquilo que a Ana disse, mas só para nós termos a ideia. A exposição total, ou no fundo traduzido isto para miúdos, aquilo que o Luís Filipe Vieira tinha no total de dívidas foram 487 milhões de euros. E, portanto, aquilo que a Ana acabou de dizer agora, o facto do Luís Filipe Vieira ser o testa de ferro de Ricardo Salgado, isso é uma coisa completamente verdade, embora Luís Filipe Vieira tenha dito que a relação com Ricardo Salgado era uma relação completamente transparente e que só necessitou de Ricardo Salgado para o financiamento do Estádio da Luz, portanto. Era só isso, Cláudio. Sim, quer dizer, ele não vai precisar certamente de um banqueiro para descascar um pêssego, não é? Ele precisa de um banqueiro para lhe dar dinheiro para construir um estádio. Acho eu, digo eu, não sei, eu nunca precisei de um banqueiro para me descascar um pêssego, acho eu, mas pronto, vale o que vale. Emanuel, também já viste o Luís Filipe Vieira a algum lado ou já foi teu cliente? Já sim, E várias pagou na vezes. hora ou disse que pagava depois? Não. No sítio onde eu trabalho pagas antes e Pronto.
preferência com fatura. Portanto, é tudo legal, tudo legítimo e tudo por cima da mesa. Se não, ficas com uma fratura. Batum. Sim. Portanto, tenho que dizer aqui algumas coisas que tive várias vezes para carregar no botão, mas não carreguei porque não achei que fosse querido. Portanto, a primeira coisa que tenho que dizer é que, efetivamente, eu percebo como é que soa, mas efetivamente ela é uma pessoa de origens humildes. Eu conheço porque o pai dele era amigo do meu pai. Portanto, sei perfeitamente onde é que ele nasceu, quem é que morou, onde é que viveu, o que é que fez nesse tempo. Depois não sei, obviamente, nem quero saber, que é para não me chamarem a mim à comissão. Mas o que é facto é que sim, que ele veio de origens humildes, é verdade, e que ele construiu aquilo que tem, pelo menos até chegar ao Benfica, sem a ajuda do Benfica, também é verdade. O que é que ele fez ou não fez e os negócios que teve ou não teve, isso não tenho capacidade para analisar, obviamente. Estive a ver a audição e parece-me que as negociatas estão lá, como estão em qualquer clube. Portanto, aqui nem sequer estou a referir-me ao meu clube, que é o Benfica, já agora ficou a saber. Mas tanto faz que seja o Benfica como outro qualquer. Portanto, a minha reprovação não vai em função da camisola. Não sou daqueles benfiquistas vermelhos que veem só vermelho. A questão aqui é que me parece que ficou claro que os circuitos duas coisas muito importantes. Os circuitos do dinheiro iam dar todas à mesma pessoa, o dono disto tudo, em qualquer atividade em Portugal, seja nas telecomunicações, como se vê na construção civil ou num clube de futebol, vai dar exatamente ao mesmo sítio. É o problema ou a solução de um país ser tão pequenino como o nosso. E o segundo aspecto que me parece importante é que esta teia de relações depois leva a que tudo aquilo que se faça estará manchado, seja legítimo ou ilegitimamente feito, porque não estou aqui a falar, sempre tudo o que eu disser neste episódio é alegadamente, para não haver problemas. Portanto, alegadamente ilegítimo ou legitimamente. Há um terceiro ponto aqui que me parece importante destacar, que é nós, ou pelo menos eu fiquei com a impressão de que todas estas comissões de inquérito levam normalmente a uma amnésia coletiva, não é? Não sei, não me lembro, não fiz, não vi. E torna-se pouco... Aqui para falar, acho que foi o Vasco que falou nisso, para falar um bocadinho da credibilidade destas audições. Não por parte de quem as faz, nem a legitimidade eu estou a questionar, obviamente, mas acabam sempre neste beco, sem saída, da falta de memória. Porque as pessoas estão obrigadas a dizer a verdade. E, portanto, como não querem mentir, o melhor é dizer não sei. Não é? Não têm o direito a não se auto-incriminarem, não é? E parece-me que depois fica difícil tirar conclusões mais sóbrias sobre este tipo de assuntos. Outra coisa que eu registro com apreço, para terminar, para não me alongar muito, é que o Luís Filipe Vieira tem uma capacidade que muitos de nós gostariam de ter. E acho que daí o nosso hate aqui em grupo para ele, que é ter a capacidade de ferir as dívidas e de não as pagar. Portanto, todos nós temos que pagar uma dívida ao banco. O senhor Luís Filipe Vieira, não. É fácil. Chega ao fim do prazo, não paguei, dá-me mais tempo. E depois vem com a história engraçada que é isto quando se desenvolve... E isso aí só consegues porque és presidente do Benfica. Portanto, se és presidente do Benfica e estás ali na comissão de inquérito só porque és presidente do Benfica, também consegues fazer isto só porque és presidente do Benfica. O presidente do Benfica serve para o bom e para o mau, não é? E ele agora até podia contrariar e dizer assim, ele não consegue isto por ser presidente do Benfica, ele consegue isto devido ao capital que tem. Mas depois tinha que provar que capital é que ele tinha. Então, como não consigo, não vou dizer isto assim desta maneira. Vou dizer que tornou-se uma entidade daquelas como o BES era, que é aquela coisa do too big to fail. Pois às tantas já não pode cair. Porque se cair vem o resto da casa. Que foi o que aconteceu depois quando houve
quando houve a resolução do BES. E eu parece-me que isto é muito importante, que é deixar de haver a impunidade deste tipo de pessoas fazerem este tipo de ações, porque não é só o Luís Filipe Vieira, vamos ser francos e concretos, em que nada se paga e tudo se defere e tudo se empurra com a barriga, e depois algum dia alguém eventualmente, não sei quando é que terminou o empréstimo, agora não me lembro, do fundo de resolução em 2040 e não sei o quê, alguém vai ver se aquilo deu lucro. Entretanto, espero chegar à idade da reforma e haver dinheiro para pagar a minha reforma. Vamos ver se há, se não há. E eu acho que é importante a gente ter claro e pôr os pontos nos is neste tipo de situações. E o Luís Filipe Vieira, infelizmente, eu digo infelizmente porque gostaria que ele se tivesse saído bem, infelizmente acho que borrou muita pintura. Apesar de eu, e quero só reforçar que, apesar de eu achar que o que ele disse a princípio é verdade. Isso não desculpa, é as atitudes posteriores. É tudo. Obrigado, Emanuel. Carlota. Bem, eu não tenho nada para acrescentar, acho que já foi tudo dito. Queria só reforçar os elogios à Mariana Mortágua e à Cecília Meirelles, mas particularmente à Mariana Mortágua, que tem sempre uma postura muito no nonsense, que eu acho que é muito importante nestas situações. De resto, nada daquilo me surpreendeu, era tudo muito previsível. A única coisa que me surpreendeu foi o Palheiro, porque eu estava à espera que ele só tivesse uma lavandaria. Caro ouvinte, estamos agora na presença de Ana Gomes. Os negócios de lavandaria que ela Posso só acrescentar fazia. aqui uma Força. coisinha que eu não disse. Fazia não, falava que o Luís Filipe Vieira fazia. Cuidado com isso, cuidado com o Pois. verbo. Não, ainda por cima tem o meu número de telefone, portanto, complicado. Pois, vais receber uma mensagenzinha. Eu acho que... O que é que eu queria acrescentar agora com esta conversa? Distraíste-me. A história do Palheiro. Ele depois, logo a seguir, diz à deputada, acho que foi a Mariana que puxou essa história do Palheiro. Ele diz que isso não é verdade e que não consta e que aquela informação que ela estava a ler, a informação do banco, está errada e que ele vive muito bem, que tem a tal reforma e os tais bens, portanto não é verdade, e ele disse logo que não era verdade. E claro que não é verdade. Vasco. Bom, só dizer que em relação à questão da independência desta comissão de inquérito, só para nós termos ideia, e é preciso frisar isto porque muitas pessoas não estão por dentro e não têm que estar por dentro desta situação, já basta aqueles que foram os contribuintes que foram lesados por aquilo que pelo Luís Filipe Vieira, direto ou indiretamente, mas é de que muitos daqueles deputados que lá estavam a questionar o presidente do Benfica eram benfiquistas, portanto, porque às vezes podia-se dizer, se calhar aqueles indivíduos que lá estavam era do Sporting ou era do Porto a fazer as perguntas e queriam uma vingança em relação ao Luís Filipe Vieira. Não se trata disso e o que é certo é que há muitos benfiquistas, eles próprios, que se encontram indignados porque não se pode fazer aquilo que ele faz por ter o símbolo do Benfica no peito, não é? Portanto, o ser presidente do clube não invalida que se façam determinados assuntos, nem o desculpam, embora, enquanto ele agora esteja como presidente do Benfica, há certo tipo de situações que não podem ser investigadas, como acho que já foi aqui dito. Era tudo. Obrigado, Vasco. Isto sim, antes de dar a palavra aqui à Ana, todos os anos organizo por volta do final do campeonato e também no Natal o almoço do grupo parlamentar que é do Benfica, os deputados são do Benfica, os deputados são do Sporting e do Porto, e os presidentes dos clubes vão lá. Portanto, promiscuidade entre política e futebol, nem vê-la. Só queria dizer que a empresa que me falhou há bocado é a Imosteps, que também acumulou uma dívida um pouco elevada com alguns milhões ao novo banco. Era só para dizer qual era a empresa, que há bocadinho não me lembrei. Obrigada. Obrigado, Ana. Bom, e chegamos assim ao final de mais um Gabinete de Crise. Julgo que mais ninguém tem nada para acrescentar, nem beijinhos para enviar à mãe, e portanto
fica assim encerrado mais um episódio. Gostei muito de estar aqui convosco, espero que também o tenham gostado. Já sabem, não se esqueçam que vamos ter então na sexta-feira um live com a professora Teresa Almeida e Silva e, portanto, contamos todos nós convosco e, portanto, já sabem, até lá, pensem muito e boas crises.